Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre futebol holandês. Nós tivemos aí nesse último final de semana a oitava rodada da Eredivisie acontecendo. Vamos discutir um pouquinho aí sobre os jogos desse último final de semana. Não tivemos tantas surpresas nessa última rodada, mas ainda assim, claro, sempre tem coisa legal pra gente falar. Sempre tem pontos aí pra gente analisar. Vamos passar então pela oitava rodada e também projetar a nona rodada. Claro, não esquecendo das competições europeias. Nós tivemos jogos aí pelas competições europeias no final, no meio de semana, né, melhor dizendo, da semana passada, e a gente pode dar uma passada por isso também, beleza? Mas vamos começar então pela Eredivisie. Vamos falar sobre dois jogos em específico, né? Os dois jogos com mais eventos, a gente pode dizer assim, desse final de semana. Não foram surpresas, né? Não foram resultados tão inesperados, mas foram resultados um pouquinho diferentes. Primeiro dos jogos, ADO Den Haag 2, Twente 4. Twente venceu a equipe do ADO por 4-2 fora de casa. Essa partida foi bem específica, né? O Twente começou muito melhor o jogo no primeiro tempo e até a metade do segundo tempo foi amplamente superior. Poderia ter feito 3, 4, 5-0. Não fez. E acabou deixando o time do ADO Den Haag vivo. E o ADO empatou esse jogo. Então, faltando 4 minutos para acabar a partida, o jogo dava 2-2. O ADO Den Haag foi buscar esse empate nos últimos 15 minutos, que é uma marca registrada da equipe, consegue fazer muitos gols no final das partidas. Porém, logo na sequência do 2-2, o Danilo conseguiu fazer o 3-2. Danilo, brasileiro, que pertence para o Ajax, está emprestado em Twente. E ainda no último lance do jogo, o Twente conseguiu ampliar a vantagem. 4-2, portanto. Grande jogo do Danilo, grande jogo do Twente em si. Mais uma partida com muitos gols aí para a equipe de Enschede. Poderia ter feito mais gols ainda, né? Então, mais uma amostra aí desse início de temporada forte que a equipe do Twente tem. Por outro lado, derrota que acabou tendo uma consequência muito grande para a equipe do ADO. O ADO demitiu o treinador, né? Então, Alexander Rankovic foi mandado embora do ADO Den Haag. Se eu não me engano, foi no domingo já, ou foi no sábado à noite, ou foi no domingo durante o dia. Mas o ADO Den Haag trocando de treinador. E é uma coisa complicada, né? Porque a gente lembra na temporada passada, o ADO Den Haag fez a mesma coisa, né? E ainda está muito cedo no campeonato, principalmente pro ADO Den Haag, que foi um time que trocou de treinador no final da temporada passada. Então o Rankovic teve 8 jogos no cargo, né? E já é mandado embora, uma coisa que é muito rara de acontecer fora do Brasil, né? E acabou acontecendo aí com o ADO Den Haag. O ADO Den Haag trocou algumas vezes de treinador na temporada passada e agora tem uma troca de treinador muito precoce. Eu gosto disso? Não gosto. Muito pelo contrário. Eu acho que essa atitude ela demonstra que o ADO Den Haag simplesmente não aprendeu nada com o desastre que foi a temporada 2019-2020. Vale lembrar que no momento em que o campeonato é interrompido pela pandemia, o ADO Den Haag estava na vice-lanterna da competição, empatado com o Lanterna e a 7 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então o ADO Den Haag foi um dos grandes beneficiados aí da Eredivisie 2020-2021, porque naquele momento dava a entender que seria rebaixado. E, enfim, é um começo de temporada aí não muito bom para a equipe verde e amarelo. O ADO Den Haag, que já anunciou o novo treinador hoje de manhã, o Ruud Brood é o novo treinador do ADO. Ele tem experiência em vários times aí dessa zona da tabela, né?
dos times menores que lutam contra o rebaixamento. Já treinou o NAC, já treinou o NC, várias outras passagens. E vamos ver aí o que o Ruud Brood consegue fazer, mas assim, eu tô zero otimista com o lado de Haag. Eu acho que para esse ano o time deve ficar ali lutando contra o rebaixamento até o final, se não acabar caindo, né? Já que nessa temporada a gente não tem aquele time que ficou lá embaixo desde as primeiras rodadas, como foi com o RKC, né? Na temporada passada. Na temporada passada o RKC foi um lanterna isolado durante todo o tempo e era uma vaga menos para sobrar, né? Uma vaga menos com relação ao rebaixamento, né? Agora não, agora a gente aparentemente tem os times aí mais embolados nessa parte de baixo. Quem também está na parte de baixo e foi um desses resultados aí com mais acontecimentos na rodada foi o VVV, mas o VVV foi para o lado positivo dessa vez, né? 3-2, vitória do VVV Venlo sobre o Heracles Almelo, primeira vitória do VVV na Eredivisie desde o 13-0 contra o Ajax, né? E o Heracles é um time, né, que não é forte assim para brigar por Liga Europa, mas é um time que não vai cair. Você não imagina o Heracles sendo rebaixado. Então é uma vitória importante da equipe de Venlo. Tudo bem, foi ajudada pela expulsão. O Heracles jogou metade da partida com o jogador a menos, mas conseguiu aproveitar, né? Conseguiu capitalizar em cima das situações. Isso é muito importante. O Giacomakis se destacou nessa partida de novo, né? Centroavante grego, que é um dos artilheiros aí, aliás, é o artilheiro do VVV no campeonato e é um dos artilheiros da Eredivisie. O Giacomakis tem 7 gols já no campeonato, é o vice-artilheiro da competição, está atrás só do Danilo, do Twente, que tem 8 gols, é o artilheiro da Eredivisie até aqui. O Giacomakis tem 7 gols, mas não é só ele que tem 7 gols, tem uma galera com 7 gols. Ele, o Henk Veerman, do Heerenveen, o Flut, do Heracles, e o Berghuis, do Feyenoord, todo mundo com 7 gols marcados. Então, voltando ali para a questão do VVV, uma vitória importante, né, por ser contra um adversário que tem mais força no elenco, tem uma representatividade maior, e né, o time consegue somar seus pontinhos. O VVV já está com 8 pontos, de momento ocupa a 11ª posição, ainda que as posições não sejam tão representativas por enquanto, né, porque a gente está na fase inicial do campeonato, então tem equipes ali embaixo que vão ter jogos mais difíceis pela frente, então vão acabar perdendo pontos. Outras equipes que estão mais para baixo vão pegar jogos mais fáceis, vão subir. Ainda vai ter bastante mudança, né, quanto à ordem dos times, mas enfim, né, o VVV somando seus pontinhos, isso é importante, obviamente. Vamos dar aquela passada geral na rodada, então, para a gente não se alongar muito aqui. O jogo que abriu a rodada, Fortuna Sittard 2, PEC Zwolle 2, né? Esse jogo era importante, né? A luta contra o rebaixamento. Os dois times devem ficar na parte inferior da tabela até o final do campeonato, a menos que aconteça alguma revolução no PEC, eu diria, porque o Fortuna não tem tanto potencial assim para crescer. O PEC tem até um pouquinho mais de potencial, tem um elenco que pode entregar um pouquinho mais, só que com o treinador, com o John Stegeman, isso não vai acontecer, tá bem claro. Empate não é maravilhoso para nenhum dos dois lados, mas é pior para o Fortuna. Pior porque o Fortuna jogou em casa e pior porque o Fortuna estava ganhando o jogo 2 vezes, né? Porém, o PEC pode se lamentar de certa forma, porque teve chances para ganhar a partida, teve bola na trave no finalzinho. De maneira geral, foi um time mais perigoso no segundo tempo. Então, fica aí um gosto meio amargo, né, para as duas equipes nesse resultado. RKC Waalwijk 0, Sparta Rotterdam 2, dando sequência aí na rodada. Resultado normal, foi até com um pouquinho mais de dificuldade, né?
do que a gente imaginava. O Sparta foi fazer o 2-0 só nos acréscimos do segundo tempo. Mas se você olhar as estatísticas, o Sparta dominou a partida, teve 20 finalizações contra 7 do RKC. É aquilo que entra no que a gente já tinha falado, né? O Sparta é vítima das circunstâncias aí do campeonato, tem tudo para fazer uma Eredivisie um pouquinho mais tranquila, né? Mais tranquila principalmente do que o seu adversário nesse final de semana. O RKC se coloca aí numa posição muito mais de estar ameaçado de rebaixamento do que o próprio Sparta, né? Seguindo então, o Trash 0, Ajax 3, né? Também nada muito a adicionar, né? O jogo foi o que o placar nos diz nesse sentido. O Ajax dominou a partida, né? Conseguiu estabelecer a sua vantagem no marcador, não foi tão cedo dessa vez, né? Teve que esperar até o segundo tempo para os gols saírem, mas de maneira geral a Ajax se manteve no controle da partida durante todo o confronto. O Trash chegou a levar perigo quando o jogo estava 0-0 em alguns contra-ataques, mas era algo mais circunstancial mesmo, né? Em termos de volume de jogo, o Ajax foi melhor. Feyenoord 2-0 no Groningen. Também, né, é um resultado esperado, não é nada de muito diferente. A atuação do Feyenoord não foi tão empolgante, mas isso também entra na lista do esperado, né? Porque Feyenoord não é nenhum super candidato aí ao título, eu acho que a gente já pode ter certeza disso. Mas ganhou o jogo, né? Ganhou o jogo, foi lá, fez seu papel, somou os 3 pontos. Dick Advocaat continua invicto na Eredivisie, que é uma marca muito representativa, uma marca muito importante, porque você pensar que o Dick Advocaat está completando um ano já. E no comando do Feyenoord ele ainda não perdeu nenhuma partida no comando do time de Rotterdam. Então sim, Feyenoord tem problemas em termos de atuação, mas os resultados ainda são bons. A gente não pode reclamar tanto da questão de resultados, né? Então, sobre o Feyenoord é isso daí. Outro jogo, Vitesse 3-1 no Emmen. O Vitesse é a grande surpresa do campeonato até aqui, né? E fez um primeiro tempo excelente. O primeiro tempo do Vitesse foi muito bom e foi o que construiu esse placar, né? A única ressalva que fica desse jogo é a expulsão. A expulsão do Bazur é completamente desnecessária, porque o Vitesse estava ganhando o jogo por 2-0 e ele dá uma entrada de sola na perna do jogador do Emmen. A expulsão é justa, dá até para discutir, mas eu acho que você não pode dizer que ela é injusta. Pode argumentar que, sei lá, talvez um cartão amarelo, mas né, eu não gosto muito de discutir questão de arbitragem, então eu considero justo. Segundo tempo, com um jogador a menos, foi mais difícil para o Vitesse, mas já estava 3-0, então não precisava fazer muito. Foi só segurar a vantagem. O Vitesse segue empatado em número de pontos com o time do Ajax. Importante mencionar isso, né? Heerenveen 0, AZ 3. Outro jogo parecido com o jogo do Vitesse, né? O AZ começou muito melhor, construiu uma vantagem e a partir disso só controlou o jogo, né? O segundo tempo foi muito menos aberto, com muito menos chances do que a primeira etapa. O AZ se recuperando aí na Eredivisie, tem 2 vitórias seguidas e se recuperando depois de uma partida muito ruim no meio de semana, né? A gente já vai falar sobre os jogos das competições europeias. Quem também se recuperou de uma partida muito ruim no meio de semana foi o PSV. O PSV sofreu uma derrota bem complicada na Europa League, mas na Eredivisie conseguiu a vitória. Venceu o rival regional, o Willem II, por 3-0. Né? O Willem também não é assim das equipes mais fortes, né? Não é aquele jogo que você pega assim, para se empolgar, mas foi uma vitória, né? Depois de você tomar uma goleada, como o PSV tomou, é sempre importante reencontrar a vitória
reencontrar os bons resultados. Vamos falar de Europa League, Liga dos Campeões, então? Começar pela Liga dos Campeões, que foi o primeiro jogo que aconteceu. O Ajax pegou o Midtjylland, né, na terça-feira passada e venceu. Foi um jogo bem difícil para o Ajax, principalmente por conta das circunstâncias. O Ajax teve muitos desfalques na semana passada por conta da Covid, né? Teve ali uma sequência de casos. Inicialmente a situação era bem ruim. Falaram que o Ajax ia jogar com o Scherpen no gol, que é o goleiro do Young Ajax, e só tinha ele, não tinha nenhum reserva. Mas depois as coisas mudaram, o Onana conseguiu viajar e o Ajax conseguiu colocar em campo um 11 competitivo, mas era só isso, era bem no limite, né? E conseguiu a vitória, 2-1 para o Ajax sobre o Midtjylland, uma vitória super importante para o cenário do grupo, né? Porque o Ajax consegue se igualar em termos de pontuação com relação à Atalanta. O Liverpool é o líder com 9 pontos, o Liverpool goleou a Atalanta, o que é muito bom para o Ajax, para a questão do saldo, né? E aí a gente tem Ajax e Atalanta com 4 pontos cada, o Midtjylland com 0 pontos, o Midtjylland está praticamente fora, né? O resultado é muito importante para o Ajax, e para o Ajax basta fazer a lição de casa. Agora tem que ganhar do Midtjylland e ver como fica a questão do saldo, né? Se a Atalanta levar mais uma paulada do Liverpool na primeira rodada do retorno, o que não é tão impossível, porque a gente sabe como a Atalanta joga, né? É um jogo muito mais com muito menos comprometimento defensivo, um time que se expõe muito mais, né? Se a Atalanta levar mais uma goleada, a Ajax joga pelo empate com a Atalanta, que daí fica muito difícil da Atalanta descontar a desvantagem no saldo na última rodada, né? Então, a situação do Ajax na Liga dos Campeões é pelo menos favorável, né? Na Europa League, aí a situação ficou um pouquinho mais difícil, né, para os times holandeses. O único que teve um resultado positivo nessa última rodada foi o Feyenoord. O Feyenoord ganhou do CSKA em Rotterdam por 3-1. Foi o único time holandês a somar pontos na Liga Europa, né? Eu já pego a classificação aqui para a gente ver. Mas enfim, o Feyenoord venceu o CSKA por 3-1. O PAOK, o PSV, aliás, perdeu para o PAOK, foi goleado pelo PAOK por 4-1. E o AZ perdeu só por 1-0 para a Real Sociedad, mas foi um jogo horrível do AZ. O AZ não teve chance em nenhum momento de sequer empatar a partida. Contou muito com o Bizot para que esse placar ficasse apenas em 1-0. Foi um jogo amplamente dominado pelo time espanhol. Então, o cenário dos grupos. O PSV é o terceiro no seu grupo, Granada é o líder com 7 pontos, PAOK é o segundo com 5, PSV tem 3 e o Omonia do Chipre tem 1 pontinho só, né? Isso restando aí um turno, os 3 jogos do retorno para a fase de grupo ser completa. O PSV, né, não está numa fase muito boa na competição, né? Tem só uma vitória contra o time do Omonia, que é o time mais fraco do grupo, e uma vitória que foi conquistada nos últimos minutos. Então, claro, né, se você olhar para a pontuação, ainda está tudo em aberto. O PSV tem totais condições aí, se ganhar o próximo confronto direto contra o PAOK, já se coloca na segunda posição de novo. Mas, analisando em termos de situação, de atuação, aliás, é um pouquinho complicado projetar o futuro do PSV na competição, porque o time não está empolgando mesmo, né? O próximo jogo é contra o PAOK em Eindhoven, né? Uma partida que o PSV não pode perder de maneira nenhuma. Vamos para o grupo mais aberto de todos, que é o grupo F do AZ. AZ, Napoli e Real Sociedad empatados com 6 pontos, todos eles. O AZ é o líder porque ele tem 3 gols de saldo contra 1 gol de saldo de Napoli
e Real Sociedad, né? O AZ tem também o melhor ataque no grupo, né? Tem 5 gols marcados, tudo isso graças àquela goleada contra o Rijeka que é o lanterna no grupo, ainda sem somar pontos. O AZ tem que esquecer dessa atuação horrível que teve contra a Real Sociedad e focar já no próximo jogo, né? Focar nessa partida de, entre aspas, volta contra o time espanhol e procurar não perder. Eu acho que não perder já é um bom começo. É claro que a vitória seria muito boa, porque daí, né, somaria mais 3 pontos e tiraria os 3 pontos da Real Sociedad, mas se por um acaso o AZ acaba perdendo essa partida, vai ficar numa situação bem complicada depois. Então, um empate nem seria tão ruim assim na próxima rodada contra a Real Sociedad. E vamos então para o último grupo, o grupo do Feyenoord, né? Feyenoord está no grupo K, também um grupo muito em aberto. Dinamo Zagreb é o primeiro com 5 pontos. Depois vem o Wolfsberger com 4 pontos. Feyenoord com 4 pontos também. E o CSKA Moscou com 2 pontos. Então todo mundo ainda com muita chance de classificação. Esse grupo que parece ser bem equilibrado, né? Se você lembrar que o Wolfsberger, por exemplo, ganhou de 4-1 do Feyenoord em Rotterdam e logo depois perdeu para o Dinamo Zagreb por 1-0, sendo que o Dinamo Zagreb tinha empatado com o Feyenoord, né? Então é um grupo aí ainda muito aberto, isso para não mencionar que o Wolfsberger empatou com o CSKA, sendo que o CSKA perdeu para o Feyenoord. Então tudo em aberto ainda nesse grupo K, no grupo do Feyenoord. Vamos ver aí como que o time de Rotterdam consegue ir nas próximas rodadas. É difícil cravar a classificação, mas eu acho que tem chances. Talvez seja o time do meio aí, né? Ou até o time com mais chances junto com o AZ Alkmaar. A pior situação aí dos holandeses na Europa League, muito provavelmente é a do PSV, né? Mas é isso então. Por hoje eu acho que seria só. A Eredivisie tem uma pausa, né? Por conta da data FIFA. Então nesse próximo final de semana nós não teremos jogos do Campeonato Holandês. Eu volto só daqui a 2 semanas para a gente comentar um pouquinho sobre a 9ª rodada da Eredivisie. Beleza? Então, abraço aí para todo mundo e até a próxima.